Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso primeiro bate-papo, eu vou chamar de bate-papo sobre gases na indústria de celulose e papel. É um tema extremamente importante, a questão de gases, né, principalmente que está relacionado ao meio ambiente, mas a gente precisa começar o treinamento, né, fazendo uma introdução antes de nos aprofundarmos aí sobre em mais detalhes, né, do sistema de captação, de coleta, de transporte, tratamento e queima ou destruição ou incineração desses gases odoríferos que nós temos aí na indústria que surge, né, durante o processo de produção da celulose e kraft. Então, está intitulado aí a evolução dos gases odoríferos na indústria de celulose e kraft como primeira parte aí do nosso treinamento. E é claro, antes de fazer de comentar, né? Isso aqui vai ser um bate-papo sobre essa primeira parte do nosso treinamento. Queria deixar aí os créditos, né? Por boa parte aí dessas informações aí, ao Kirsi Hovkorp. Ele foi estudante aí da Universidade de Lund, lá na Finlândia, e ele, em 2025, ele concluiu aí a sua dissertação de doutorado com título, né, Kraft Pulp Mill Maldouros Gases, né? Seria uma tradução livre aí seria gases mal cheirosos, né, em fábricas de celulose e Kraft, tá? Então fica os créditos para ele aí, quem tiver interesse aí em se aprofundar, tá lá disponível lá a dissertação de doutorado dele tem bastante informação bem legal aí para quem está começando aí a entender um pouco mais sobre a geração aí de gases, né, do mau cheiro que característico aí das fábricas de celulose, né, e como é que isso aí começou, né, essa questão de como captar, como a gente tratar ele, então é bem legal, tá? Então fica o crédito aí para não ser muito repetitivo. Então vamos lá. Tem aqui a nossa imagem, né? Aqui dessa primeira parte, mostrando aqui uma indústria, né? Mostrando aqui alguns gases, o nariz aqui, né? Com odor, porque esses gases aí característicos de fábricas de celulose, eles são bem característicos, né? Seja quem já trabalha em indústria de celulose, se tiver próximo a uma fábrica, você ainda percebe, né? Porque a gente vai ver ao longo aí do treinamento que o H2S, né, com uma porcentagem baixa dele, né, e estando aí no ar, é bem perceptível, né? Um odor característico. Então, nós vamos falar no nosso treinamento sobre gases odoríferos, falar sobre coleta e tratamento, destruição, né, oxidação, incineração desses gases de maneira controlada, e é claro, no final, quem ganha aí é o meio ambiente, né? Você tem menos emissão e, é claro, você gera muito mais valor aí para a indústria. Então, só lembrando aí, né, dos principais gases aí mal odorosos, né, mal cheirosos aí, nós vamos estar falando aí ao longo aí, não só dessa primeira parte, mas de outras partes do treinamento, seria o sulfeto de hidrogênio, que é o H2S, nós temos o metilmercaptano, que é o CH3SH, e nós temos aí o sulfeto de dimetila e o disulfato, né, o disulfeto de dimetila, tá? Então, esses são os principais. Então, fazendo aí um resumo, né, do sistema, da questão da geração dos gases, né? Então, assim, como é que gerou, né, começou a gerar esses gases malodorosos, né, mal cheirosos. Claro, quando não existia aí a indústria de celulose e papel, o processo craft, né, de produção de celulose, não tinha esse odor característico. Nós vamos estar falando aí desses gases aí, tanto concentrados como diluídos. Então, até então não existia, claro, a partir lá de 1830 e pouco, começou a surgir aí as primeiras fábricas de celulose
em maior escala, né, no mundo, né, e só lembrando aí como a gente vai usar parte do trabalho aí do Kirsi, né, falar um pouco, né, do trabalho dele. Claro que a grande parte da evolução aí das tecnologias de celulose e papel, para mim, no meu ponto de vista, claro, surgiram lá, né, Suécia, Finlândia, né, e nos Estados Unidos, né. Então, as fábricas, a informação que a gente tem, a gente pode até depois falar um pouco mais disso aí, das fábricas de celulose, mas até antes de 1990, né, começou as fábricas de celulose, é claro, essa questão do controle de odor da emissão atmosférica não tinha assim, uma preocupação com isso, até porque a produção era baixa a escala, né? Então, até 1890, igual eu coloquei aqui, as emissões eram livres, sem controle, né? E com certeza as fábricas aí estavam um pouco distantes das cidades, dos grandes centros. Entre 1950 e 1970, lógico, né, após aí com certeza reclamações, né, da população, começou-se, né, ter as primeiras tentativas de coleta e controle desses gases malodorosos. Entre 1970 e 1990, foi se evoluindo, né, como tudo, né, qualquer processo ele teve um início lá no passado e através de novos materiais, novos equipamentos, vão evoluindo, né, o processo produtivo. E é claro aí nesse ano aí, entre esse ano de 1970 e 1990, tivemos avanços aí no sistema de coleta, transporte dos gases, né? No caso dos gases não condensáveis concentrado, passou a ser transportado através de ejetores de vapor, claro que hoje em dia é consolidado e traz muito mais segurança para a operação do sistema de gás. Também foi introduzido um equipamento bem conhecido nosso, que é o strip, né? Strip de condensado. Isso aí ajudou a diminuir muito a carga, né? A carga, principalmente para o sistema de efluente, né? A carga, vamos chamar de carga de contaminantes, né? Você acaba aí separando aí dos gases, né? A parte odorosa aí, no caso o metanol, e a gente acaba reintroduzindo ele na caldeira de recuperação. Entre 1990 e 2000, né, o sistema começam a ficar mais integrado, né? Claro que em 1990 já existiam várias fábricas de celulose. Vamos pegar aqui exemplo aqui no Brasil. É claro que o sistema de coleta de gases ainda não era em todas as fábricas, né? Então começou a se ter essa preocupação maior com o meio ambiente, até possivelmente por pressões ambientais. E aí começou-se, né, vamos dizer assim, fazer os puxadinhos, né? Começou-se a se integrar o sistema de coleta de gases, né? Coleta, transporte e a sua devida incineração, destruição aí, tanto na caldeira de recuperação como em sistemas dedicados. É claro que a tecnologia, né? Você pensar lá em 1950, quando começou a buscar uma maneira de se coletar, transportar, incinerar esses gases para 1990, né? A gente sabe que as coisas têm evoluído com uma rapidez muito grande, né? Então, começou aí um avanço tecnológico. E aí, é claro, a partir de 2000 até o atual, nós temos hoje muito mais controle, né? Está muito mais evoluído. Então, hoje nós temos muito mais instrumentação, muito mais controle, hoje controle avançado, você consegue se recuperar muito mais energia e, é claro, um menor impacto aí ambiental. Isso é super importante. E é claro aí, né, para fazer um resumo, a evolução contínua, né, rumo a uma indústria mais limpa, segura e sustentável. Esse é com certeza o desafio do dia a dia de todas as pessoas aí que trabalham aí na fábrica de celulose, principalmente a galera da produção, o time de meio ambiente que está aí para suportar a nossa galera de processo de produção. Ok? Essa foi uma pequena
introdução, a esse capítulo de introdução. Então, bora lá. Vamos continuar falando aí, um pouquinho mais de gás. Só puxar um pouquinho aqui, pessoal. Vocês não estão vendo, mas eu vou puxar aqui um pouquinho para baixo, só uma coisinha. Então, falando um pouquinho da evolução, né? Não é bem a evolução dos gases odoríferos, né, mal cheirosos, mas a gente falar um pouquinho, né, desde do processo de captação, né, de coleta dos gases até é, a gente ter um controle bem mais avançado. Então, só lembrando aí, no passado, no passado, as emissões eram livres sem controle, né? Então, só lembrando aí, né? O sulfeto de hidrogênio, o metilmercaptano, os sulfetos de metila, o disulfeto de metila. Então, são os gases mal cheirosos e as emissões eram livres sem controle, né? Não existia a coleta e transporte desses gases para uma possível incineração, até o ano aí de 1950. Então, os gases odoríferos eram liberados diretamente na atmosfera e, é claro, o que você tinha? Um odor intenso e constante, com certeza isso aí começou a chamar, a atenção da população da época, principalmente em países que já tinham um certo grau de maturidade, né? Já tinha uma evolução tecnológica maior. Entre 1950 e 1970 começou-se as primeiras tentativas, né, de você coletar, transportar, incinerar os gases, né? E é claro, né, na época, eu estou pegando informações do passado, né, então você acredita que realmente isso aí aconteceu. Naquela época, o pessoal tentou se diluir os gases concentrados, né, com a ideia de evitar a explosão, mas com essa introdução, com essa diluição, né, com essa introdução de ar, com essa diluição dos gases, acabou trazendo para o limite de explosividade, e é claro, né, você teve uma mistura inflamável e, claro, né, ocorrência de incêndio e explosões, tá certo? Então, como eu falei anteriormente, você tem um começo, né? Tudo tem um começo. Você precisa começar por algo, o processo, e aí as coisas vão se adaptando, se modernizando, com aprendizado, vai se evoluindo até você chegar no estado da arte. Mas isso foi lá entre 1950 e 1970, essas tentativas. E é claro que aí as coisas vão se modernizando, vão se estudando, vão se aprimorando. Entre 1970 e 1990, você teve o início aí de um controle mais eficiente, mais avançado do sistema de gás. Então, os sistemas passaram a não diluir os gases concentrados e esses gases passaram a ser transportados com a força motriz do vapor através de ejetores. Então, hoje em dia, os processos atuais de transporte de gases não condensáveis concentrado é através de ejetores de vapor. O strip, né, em 1970 a 1990, introduziu-se o stripper nas plantas de evaporação para você fazer o tratamento do condensado contaminado, né, que possui aí esses compostos que nós falamos de forma aí, diluída no condensado. Então, através do stripper, você acaba fazendo a separação desses compostos. E um que eu acabei não falando aí nele é o metanol, né, o MEOH, que acaba sendo um excelente combustível aí para a caldeira de recuperação e para os fornos de cal, ok? E é claro, em 1970 a 1990, nós tivemos uma evolução grande, né, da instrumentação, de indicadores, de sistema de segurança, que também favoreceu aí a gente conseguir captar, coletar e transportar esses gases. Já entre os anos de 1990 e 2000, né, houve uma consolidação da indústria no quesito de coleta e transporte e incineração dos gases, né? E é claro,
que isso aí teve que ser integrado, porque muitas fábricas já existiam aí no Brasil, né? Então se fez a adaptação, a integração desse sistema com as caldeiras de recuperação, principalmente, com os fornos de cal. Tem fábricas aí que tem, eu não sei hoje em dia, mas no início tinham queimadores dedicados, né? Então hoje, pensando em economia, talvez não faz sentido, se existe aí em alguma fábrica, não faz sentido você manter aí um incinerador ligado 24 horas incinerando esses gases, né? Esses gases não condensados. Imagina o custo hoje em dia com a fábrica, principalmente pensando em volumes, né? Talvez com fábricas menores a geração desses gases são menores e você estaria usando menos combustível fóssil aí para estar incinerando os gases, ok? E também, é claro, a partir de 1990 até 2000, se introduziu o sistema de lavadores, sistema de backup, né? Ou seja, quando eu falo sistema de backup, você está incinerando os gases na caldeira de recuperação e de repente há uma falha num fim de curso de uma válvula PTP lá, válvula X 0234. Acabou tendo desvio de gás, como é que você ia fazer com esses gases, né? Muitas fábricas um pouco mais antigas não tem como engarrafar esses gases por um período, né? Como é que você vai ter um acumulador grande de gás? Então você tem que ter um sistema de backup, um sistema reserva. Algumas fábricas utilizam as caldeiras de força, o próprio forno de cal, né? E hoje as fábricas modernas, né? As novas caldeiras, as novas fábricas já vêm com flare ou com sistema de incinerador, ok? Mas é claro que não fica aceso ali 24 horas, né? Então o sistema já vem preparado para engarrafar os gases e aí lá 8, 10 minutos aí você tem para poder acender o seu incinerador, o seu flare, e ele atingir a temperatura mínima aí de oxidação acima aí de 550 graus, né, para iniciar, né, chegando aí próximo aí de 750, 800 graus para você ter uma boa incineração, né, destruição aí dos gases, né, oxidar aí o TRS. Aí é claro, de 2000 até hoje, nós temos uma eficiência muito maior desse sistema aí de coleta, transporte, tratamento dos gases e incineração. E hoje, nas fábricas novas, o processo já vem integrado, diferente no passado que não existia, as fábricas tiveram que integrar o sistema. Então, o desafio lá, com certeza, foi maior. Hoje o sistema já vem integrado, então, na construção da fábrica já se nasce o sistema aí de coleta, transporte, tratamento e incineração dos gases. Ok? Então, aqui colocamos aqui uma curva, né? Se vocês perceberam aqui no meu desenho, existe tá vendo uma curva aqui das emissões que eram grandes, né? E a partir dos anos, vamos dizer, essa emissão, né, de TRS, ela veio diminuindo ao longo dos anos em função do avanço tecnológico. Então, hoje, a gente coleta totalmente, né, os gases e destina ele corretamente, ou seja, incinera ele, oxida ele nas caldeiras de recuperação. E é claro, qual que é o ganho? Menos odor, mais eficiência, é claro, sustentabilidade. Eu coloquei aqui as principais fontes de geração, né, tanto dos gases concentrados como diluídos. Nós temos os digestores, lavagem na área da lavagem da polpa, no manuseio do licor, na evaporação e na caustificação são os principais aí fontes geradoras de gases mal odorosos, né, mal cheirosos. Ok? Então, para fechar essa parte também, então, de emissões livres, né, como eu falei lá, começou lá em 1800 e alguma coisa, 1890, vamos dizer assim, de emissões livres a sistemas integrados e seguros, né? Então, essa é a evolução, né? Foi uma jornada de inovação, eficiência e compromisso ambiental. É claro que talvez fale assim, no passado, por que surgiu hoje isso, né? Claro, né?
A gente não pode tampar o sol com a peneira e falar que no passado não havia uma pressão, uma certa forma, uma pressão ambiental, né, para que não se poluísse, né, o meio ambiente, né, com esses gases. Não é só questão do odor, né, não vejo só como questão do odor que incomoda, realmente incomoda, mas também questão ambiental, né, nosso ambiente, né, pensar não só que tem falado muito às gerações futuras, né, mas a gente tem que isso aí foi lá em 1970, né, então já tinha uma pressão ali e é o dever nosso, papel nosso, manter isso aí, reduzindo cada vez mais, sendo mais eficiente para evitar tanto o mau odor como a emissão desses gases, ok? Espero que essa parte tenha ficado claro. Indo aí para um segundo momento, né, dessa nossa introdução, então falar um pouquinho aí da geração de gases odoríferos na indústria celulose craft, falar um pouco mais e falar um pouco sobre esses gases e a química, né, do processo, né, que estão bem conectados. Então, a geração de gases odoríferos é inerente ao processo craft devido ao uso de compostos sulfurados, né, no licor branco, como por exemplo aí um exemplo, o sulfeto de sódio aí, que é um componente super importante aí no processo de produção de celulose, né? Então, o licor branco, quando é misturado lá com cavaco, né? Um dos principais componentes aí do licor branco é o sulfeto de sódio, que tem um papel aí, um dos papéis dele é proteger aí as fibras aí do ataque do hidróxido de sódio, tá? Pelo menos foi isso aí que eu aprendi nas teorias. Então, só para falar um pouquinho, né? Então, a origem química, como eu falei, são compostos sulfurados que tem ali no licor branco, né? Então, esse licor branco é mandado para o setor, lá para o digestor, para poder você cozinhar lá os cavacos e extrair a fibra, que é o mais importante. É claro, você vai extrair as fibras, mas esses compostos sulfurosos vão estar ali, né? Diluídos ali no licor preto fraco, e é claro, dependendo da temperatura, né? Eles vão volatilizar e vão estar aí. E aí o nosso papel é deixar fechadinho ali, né? Coletar eles de maneira eficiente, transportar, tratar, incinerar. Então, o sulfeto de sódio é um ingrediente fundamental aí para a poupação craft, tá? Então, a gente sabe da importância, mas a gente sabe que em contrapartida vai gerar os gases aí mal cheirosos. Então, falando um pouquinho mais de história, né? Então, lá próximo aí de 1891, final do século XIX, a implantação das primeiras fábricas Kraft, e aí já existia a percepção de poluição do ar e odores desagradáveis, né? Como a gente falou, é uma característica aí desse processo produtivo em função da química aí que está conectada aí no processo. E aí já próximo aí de 1900, né, início do século XX, começa a surgir aí os primeiros registros técnicos sobre odores nas fábricas de celulose e papel. Entre 1905 e 1910, como falei, né, nós estamos aí, não podemos deixar de dar o crédito aí ao Kirsi Hove Corp, né? Então, entre 1905 e 1910, estudos aí lá na Suécia e na Finlândia identificaram aí quais eram esses principais compostos responsáveis pelos odores. Então, nós temos aí o sulfeto de hidrogênio, o metilmercaptano, sulfeto de dimetila e o disulfeto de dimetila. São os principais compostos ali, né? Então, isso aí já, isso aí é uma junção ali, né? Do que está junto com a madeira e com o licor branco, né? Com a química do licor branco que vão gerar esses compostos odoríferos. É claro que está ali no licor e no processo eles vão gerar, né, emitir odor, ok? E aí, onde os gases odoríferos são gerados, né? A gente até comentou um pouquinho, então, no cozimento, lá no digestor, no manuseio do licor negro, né? Na lavagem da polpa, na evaporação, na caustificação, onde aí são as principais fontes, principalmente dos gases concentrados. É claro, os diluídos também. Em resumo,
Os gases odoríferos são gerados em várias etapas do processo craft devido à química dos compostos sulfurados. Conhecer as fontes é o primeiro passo para o controle e a redução de emissões e odores. Então, aqui eu estou contando toda uma história, né? Todo um contexto aí, para que lá na frente, quando a gente estiver falando de como captar, coletar, transportar, que equipamentos usar, os indicadores, né, instrumentos, o controle, né, a gente precisa entender essa geração. Ok? Então, para fechar essa outra parte aqui, a geração é inerente ao processo, como eu falei, então, o próprio processo de produção de celulose ele vai gerar, né, esses gases, os compostos nós já vimos ali em cima, né, que é o sulfeto de hidrogênio, metilmercaptano, sulfeto de dimetila, disulfeto de dimetila, né, mas o controle é possível com tecnologia, operação e injeção adequada. Então, a gente sabe que vai ser gerado, mas hoje em dia a gente, né, somos bastante eficientes. Eu acredito que mais alguns anos vamos ser mais. Mas a gente coleta, transporta, trata e incinera esses gases de forma adequada. Indo aí para uma terceira etapa aí dessa introdução, falar um pouquinho, né, do manuseio, né, desses gases de maneira segura, falar um pouquinho aí lá de 1970, né, então até entre 1950 e 1970 tentou-se, como eu falei, né, manusear esses gases, mas tentando-se diluir os gases concentrados, né? Então, como eu falo, né, depois da onça morta, a gente quer pegar no rabo dela, né? Então, né, mas no passado, talvez por não ter tanta informação, tentou-se diluir, né? E a gente sabe aí, como eu já comentei, um histórico aí de incêndios e explosões em fábricas de celulose lá no passado. E aí, a partir de 1970, acredito com aprendizado, né, o erro sempre traz um aprendizado, o sistema não mais diluiu-se os gases concentrados e você passou a transportar ele aí, através de ejetores de vapor sem uso de ventiladores, principalmente que o risco de você ter exaustores no sistema de gás concentrado é ter uma faísca ali, né, pelo rotor do ventilador e haver uma explosão, né? Sem ignição e haver uma explosão. Já com ejetores você não tem esse risco de faiscamento. Então, quando se mudou para o sistema de ejetores, que a gente utiliza até hoje, né? Essa é a tecnologia utilizada, né? Você elimina aí os riscos de explosão, você tem um transporte desses gases mais eficiente, mais confiável, e aí criou-se uma base, né, com esse transporte para que a gente manuseasse de forma segura esses gases. Tá? Então, você coleta os gases concentrados e transporta eles de maneiras concentradas sem fazer a diluição. Também lá no ano lá de 1970, introduziu-se um equipamento aí importante, que é o strip, né, o strip de condensado. Então, ele pega nós temos ali o condensado mais contaminado da planta de evaporação, né? Que ele, vamos dizer, seria uma maior fonte de odor. Não quer dizer que o condensado A e B também não possa dar um cheirinho, tá? Mas é mais difícil acontecer, mas o condensado C, o condensado sujo, o condensado contaminado, ele carrega uma carga aí desses compostos que nós falamos, né? Como sulfeto de hidrogênio, metilmercaptano, sulfeto de dimetila e disulfeto de dimetila maior, né? No condensado contaminado. Então, quando você estripa ele, você tem um gás mais limpo aí, né? Com menos impureza aí, fica mais fácil até para oxidar esses gases e o benefício, né, de você ter um sistema de strip hoje é remover os compostos voláteis, né, que geram odor e DBO, principalmente para o efluente, redução de emissões atmosféricas, né, então você em resumo, né, quando você estripa aqui o condensado, né, você limpa o condensado, mas tira esses compostos, né, pelo menos quase na totalidade, e aí você concentra mais esses gases,
e daí quando a gente condensa ele, gera que a gente resume ali como o metanol, né? E esse tem um valor combustível muito grande aí para a caldeira de recuperação. Então, eu falei, a gente reduz as emissões atmosféricas, reduz a carga orgânica no efluente, e é claro, você, como eu falei, esse condensado tratado aí, ele tem um baixo teor de compostos voláteis que nós já falamos aí, os principais, né, deles. E aí esse conceito, né, foi consolidado a partir de 1970 e até hoje, né? Nas plantas de evaporação, você tem lá o sistema, você tem o stripper, tem a coluna de metanol, tem todo o sistema que nós vamos falar em capítulos à parte. E aí o conceito, esse conceito é o que a gente utiliza até então, né? Você faz a coleta dos gases, né? Esses gases odoríferos são coletados em diversas áreas do processo, que nós já falamos, né? As principais fontes geradoras: digestor, lavagem da polpa, evaporação, causticação. Outros pontos aqui eu coloquei, né? A questão hoje os gases diluídos do tanque solvedor, a gente também coleta eles também. No passado aí, eu já trabalhei em uma fábrica que os gases do tanque solvedor, naquele momento, né? Hoje eles são, né? Foi como eu falo, como a gente falou, né? Foi feita a integração, né? A fábrica nasceu sem a coleta dos gases e precisou se adaptar, né? Então, mas antes os gases do tanque solvedor, né? Você tem aí uma boa energia ali, eram enviados para depois o precipitador eletrostático, né, para que fossem diluídos aí com os gases da saída da caldeira, né, e dispersado lá no topo da chaminé das caldeiras de recuperação. E é claro, a segunda etapa é o transporte, né, o tratamento aí desses gases. Então, a gente vai remover umidade, né, a água dos gases que tem, né, não vai falar que o gás é 100% puro, então ele carrega uma certa umidade, você vai condensar essa umidade para que os gases chegam com menos umidade, né, vai trabalhar a questão de temperatura dos gases, para que ele chegue com a temperatura adequada, com menos água para dentro da caldeira de recuperação, porque você quer incinerar ele dentro da caldeira de recuperação, mas não quer perder a eficiência da caldeira, né? Imagina você jogar, e outras também, você não vai jogar umidade para dentro da caldeira de recuperação, onde a gente tem um risco muito grande, né? O esmalte não combina com umidade, tá certo? É claro, o GNCD também, que são os gases diluídos, você, você tira a umidade dele, você limpa ele através do scrubber, né? Por exemplo, os gases do tanque solvedor arrasta partículas, né? Então você retém essas partículas para que ela não seja introduzida aí como carga morta aí dentro da caldeira de recuperação novamente também, por exemplo. E é claro, uma terceira etapa, a gente, após a coleta, após o transporte, o tratamento, a gente faz aí a destruição, né? Tá aí destruição controlada, né? Então, ou seja, a gente faz a queima, né, a oxidação eficiente desses gases aí, principalmente na caldeira de recuperação, ok? Ou em unidades dedicadas para isso aí. E aí, é claro, como resultado, nós temos uma operação segura, nós temos redução drástica do risco de explosão, nós temos menores emissões atmosféricas, menor carga orgânica nos efluentes, nós já falamos aí, né, da importância do stripper nas plantas de evaporação, temos um melhor aproveitamento de energia e, é claro, aí, para fechar, e acredito que o mais importante é a conformidade ambiental, né? É garantir que a gente não está emitindo nenhum gás poluente, né? Pensando primeiro na poluição e gás mal cheiroso aí para a atmosfera e atingindo aí a vizinhança, né? A comunidade faz parte de alguma maneira aí do processo produtivo, né? Tá certo? Então, resumindo, menos emissões e odores, efluentes mais limpos e, é claro, o processo mais sustentável. E aí, para fechar, os gases odoríferos, né, mal cheirosos, devem ser coletados, transportados, tratados e destruídos de forma controlada. Então,
nós temos o quê? Maior segurança, maior eficiência e sustentabilidade na indústria de celulose e craft, em resumo. Mudando aí para uma próxima etapa dessa nossa introdução, falar então um pouquinho aí, de novo aí, ainda falando, né, da evolução do sistema, mas a partir aí da década de 1990, até coloquei aí como exemplo, né, só lembrando que com apoio aí do nosso amigo Kirsi Hovikorp, né, então muitas das informações aí são do trabalho dele, boa parte, né? Então, assim, está bem relacionado com a Finlândia, mas isso também se espelha aqui para a nossa realidade aqui no Brasil também, ok? Porque lá os fornecedores de equipamentos, sistema para Finlândia e Suécia são também os fornecedores de sistema aqui para as indústrias brasileiras. Então, na década de 1990, né, a gente teve uma evolução significativa no sistema de gases não condensáveis, como nós falamos, né? Teve lá, só lembrando, aquela primeira etapa em 1950 a 1970, as tentativas e fracassos, aí com os aprendizados de 1970 a 1990 se evoluiu, e aí a partir da década de 1990 isso aí ficou mais forte, né? Essa tendência aí de coleta, transporte, tratamento e incineração dos gases. Então, os sistemas ficaram. Teve uma época de sistemas segregados, vamos dizer assim, mas hoje eles são combinados, né? Os sistemas. Integração com os equipamentos de queima e recuperação. E, é claro, uma redução expressiva das emissões de compostos sulfurados. E aí, como resultado, menos emissões, mais eficiência e segurança. É claro que talvez lá em 1990, não como hoje, né? Então, falando, né, os sistemas segregados, porque fazia-se os puxadinhos, né, vamos dizer assim. Então, só lembrando das nossas fontes de geração, digestor, lavagem, evaporação, causticação, tanques de licor negro e outras áreas aí da fábrica. Lembrando que os gases concentrados são transportados aí através de injetores de vapor, já os gases diluídos, tá? Então, só um detalhe, pessoal, né? CNCG aqui seria o nosso GNCC, né? Só que aqui está em inglês para gases concentrados, e o DNCG são os nossos GNCD para gases diluídos. Então, GNCD transportados por ventiladores. Então, dentro do processo, você tem, como nós falamos aí anteriormente, né? Você não quer trazer água para dentro da caldeira, então você tem separador de gotas, você tem aquecedores, você tem condensadores e outros equipamentos mais que nós vamos ver aí nos outros capítulos, certo? E aí, é claro, uma integração desse sistema aí, principalmente uma caldeira de recuperação, forno de cal, caldeiras dedicadas para isso, né? E sistemas de queima contínua, que algumas fábricas inicialmente no passado tinham, que hoje, no caso do flare, acaba sendo um sistema de backup. E é claro, né, as tecnologias complementares que foram surgindo, né, lavadores alcalinos, então eu já trabalhei numa planta que o GNCC você acaba passando por um lavador, né, onde ali no chuveiro você tem o licor branco que vai absorver aí parte do enxofre ali, né, do TRS, e aí os gases vão chegar com menos carga para ser incinerados na caldeira de recuperação. Hoje, possivelmente não é uma tendência isso aí, né, nos projetos novos você não vê sistema como esse aí de você lavadores alcalinos para gases não condensáveis. Sistema redundantes, são tecnologias complementares, né, são backup de segurança, para operação contínua aí do sistema de gases, né? Então, se houver qualquer problema na caldeira, parada na caldeira, você tem aonde incinerar esses gases. E é claro, não podemos esquecer da melhoria no controle operacional, tá certo? Você tem muito mais automação, muito mais instrumentação, você consegue otimizar o processo. E aí, como resultado, né?
uma redução muito expressiva na emissão de TRS, seja lá na Finlândia como aqui no Brasil. Nos Estados Unidos seguiu a mesma tendência, né, tanto para os gases concentrados quanto para os gases diluídos, e aí gerou-se, né, criou-se um padrão global hoje que é consolidado aí, né, quando falo padrão global, então você vai comprar, vai construir uma fábrica nova, então já existe esse padrão aí que já vem integrado o sistema de GNCC, ó, GNC, né, tanto GNCC como GNCD ao processo, né, você traz uma maior segurança operacional e confiabilidade no manuseio desses gases, atendimento às exigências ambientais, né, cada vez mais rigorosas, então por isso que existe esse padrão. E é claro, não podemos deixar de lado aí a questão da melhoria contínua, eficiência e sustentabilidade. E o impacto global, a gente tem redução significativa das emissões de compostos sulfurados e de odores. Nós temos uma melhoria da qualidade do ar e da relação com a comunidade, com certeza, né? A rede de percepção de odor aí que as fábricas têm agradece muito. E, é claro, uma consolidação de uma indústria de fabricação de celulose mais limpa, mais segura e mais competitiva, e tirando, né, aquele síndrome ali, né, das pessoas com a fábrica de celulose fede podre, né, é mal cheirosa, né, a gente tira isso aí da cabeça da comunidade, ok? E é claro, né, coletar, tratar e destruir de forma controlada é um padrão global hoje em dia para o controle de gases não condensáveis na indústria de celulose craft. Continuando, né, a gente viu aí nos anos de 1990 e aí a partir dos anos 2000, né, você tem muito mais conhecimento, né, de todo esse sistema. Então o sistema já nasce integrado com a fábrica, então só que as fontes de emissões continuam a mesma, né, que o processo craft ele não mudou, né, né, possivelmente ficou um pouco mais eficiente, mas o material, né, os componentes que causam odor, eles estão ali presentes ainda, isso aí ainda não mudou, né, e só lembrando que as fontes de geração é digestor, lavagem da polpa, evaporação, calcificação e tanques, e é claro, o sistema concentrado é transportado por ejetores e o diluídos por ventiladores e são incinerados aí na caldeira de recuperação, a primeira fonte. E aí você pode ter outros backups, né? Fonte de cal, caldeira dedicada, caldeira de biomassa e o sistema aí de emergência aí que é flare incineradores, certo? E aí, só falando aqui, hoje você tem no caso para o sistema de gases não os gases não condensáveis diluídos, você tem sistema de scrubber, né, para poder purificar esses gases. E é claro, nós temos aí um avanço tecnológico que está permitindo tudo isso de forma muito mais segura, muito mais indicadores, muito mais instrumentação, as pessoas têm muito mais conhecimento no manuseio dos gases. E aí o avanço tecnológico, a partir dos anos 2000, né, que também trouxe mais segurança, proporcionou que isso tudo acontecesse, né, uma incineração na caldeira de recuperação, foi, é claro, né, a melhoria na combustão do licor negro, né, isso aí ajudou bastante. Hoje nós temos um controle muito mais preciso da combustão. Imagina se não tivesse controle, né, você vai colocar mais um combustível de forma descontrolada dentro do ambiente que está acontecendo a combustão de um combustível. Então, nós temos hoje na caldeira de recuperação, você tem uma mistura muito melhor entre ar e combustível. Nós temos as caldeiras são muito mais eficientes, né, com relação a por causa da combustão, você tem menor geração de CO e os compostos sulfurados são bem menor, né, você tem os controles hoje que proporcionam mais isso, e é claro, se você tem uma combustão melhor do licor negro, você vai poder colocar uma outra fonte aí, né, de carga de gás que você vai conseguir aí oxidar aí na caldeira de recuperação e com segurança. O aumento do teor de sólido seco também ajudou, né, as caldeiras. A caldeira hoje é muito mais eficiente termicamente, tem muito menor consumo de energia
e você tem menor geração de emissões, né? São muito mais eficientes. Também, com o avanço tecnológico, nós tivemos a otimização da distribuição de ar e da combustão, então você tem uma melhor distribuição de ar, você tem temperatura mais estável da fornalha e você tem uma queima, claro, mais completa e eficiente. E é claro, não podemos deixar aí, né? Tudo isso aí também é importante o avanço, né, dos controles, né? Você tem um monitoramento contínuo, você tem controle avançado do processo, você tem respostas mais rápidas e seguras que vão proporcionar isso aí. E aí, como resultado, né, de tudo isso aí, desse avanço, né, que a gente vem tendo, você tem uma redução significativa das emissões de compostos sulfurados e de odores, você tem maior recuperação de energia, maior segurança e confiabilidade operacional e você tem um menor impacto ambiental e conformidade com os órgãos ambientais, com as leis ambientais. E aí, para fechar, tecnologia, mais integração e controle avançados trabalham juntos, né? Para a gente poder coletar, transportar, tratar e queimar os gases odoríferos de forma eficiente, segura e sustentável. E, é claro, reduzir as emissões, que é o mais importante, né? E maximizar a recuperação aí de energia do processo craft, que é super importante hoje. Lembrando que a gente tem uma segunda fonte de renda aí nas fábricas, que não é a primeira, claro, a celulose, a segunda é a exportação de energia. Então, se você tem uma melhor recuperação de energia, com certeza você vai ter uma melhor exportação. E aí, para a gente fechar o treinamento aí, né? Isso ficou um pouco extenso, achei que ia ser um pouco mais rápido, mas é importante aí para gente falar disso aí. Então, a evolução, né, essa evolução de todo esse sistema, né, ele gera resultados, ou seja, você tem menos emissões com maior produção, né? Então, tem até um gráfico aqui mostrando, né, a redução, em verde, a redução das emissões de TRS, ou seja, quilos de enxofre por ADT, e nós tivemos um aumento de produção, ou seja, no passado você produzia menos e tinha uma maior emissão de TRS, hoje você produz mais e tem uma menor emissão de TRS. É muito, muito legal ver que a tecnologia, as pessoas evoluíram, os processos evoluíram e a gente está cuidando melhor do meio ambiente. Tá, pessoal? Isso aqui é só o início do nosso bate-papo, de todo esse treinamento. Então, nós temos menos emissões por tonelada produzida, então, melhor eficiência ambiental, melhor controle de processo e, é claro, uma confiabilidade operacional. Então, o resultado de toda essa evolução, né, contei toda a história lá, desde 1890 para chegar até aqui onde nós estamos, né, todo o resultado dessa evolução. Redução drástica de emissões, aumento de capacidade produtiva, ganho em eficiência ambiental, controle de processo avançado e, é claro, uma confiabilidade operacional muito, muito maior, né? Com esses sistemas integrados, o mais seguro e, é claro, com alta disponibilidade. Então, a gente hoje desacopla a produção de emissões, né? É o caminho para uma indústria mais limpa, competitiva e sustentável. Então, aqui só um resumo de tudo que a gente falou nessa introdução. Então, só lembrando que os gases odoríferos, né, são coletados em praticamente todas as etapas do processo e são direcionados para o sistema para que a gente possa fazer a destruição, né, a oxidação desses gases. Então, só lembrando onde são gerados esses gases odoríferos, no cozimento, lavagem da polpa, evaporação, causticação e, é claro, algumas outras fontes aí no nosso processo. Então, esses gases, após serem coletados, transportados, né, e tratados, eles são destruídos, aí, são incinerados. Aí, principal fonte, caldeira de recuperação, forno de cal e depois outros equipamentos dedicados para isso aí. E, é claro, não podemos esquecer dos sistemas de backup, porque a fábrica continua operando, muitas vezes você vai ter que parar a caldeira e você precisa incinerar esses gases. Então, nós temos caldeiras auxiliares, caldeiras de força, flare, incineradores auxiliares, e, é claro, nós precisamos
mesmo que um blackout geral da fábrica, precisamos garantir que o sistema de incineração continue operando. Então, nós precisamos ter aí um sistema de UPS, sistema de energia de emergência, tá certo? E aí, a indústria de celulose e craft de hoje. Emissões controladas e reduzidas, o processo está mais integrado e mais eficiente, tecnologias avançadas e automação, compromisso com a sustentabilidade e geração de valor com responsabilidade. E aí, para fechar, menos emissões e odores, mais eficiência e recuperação de energia, processos seguros e confiáveis, sustentabilidade e futuro. Evolução contínua, resultados consistentes e compromisso com o futuro mais limpo. Essa que é a ideia de falarmos aí sobre os gases gerados aí durante o processo de produção de celulose. Ok? Eu acredito que era isso. Não, ainda tem só mais um finalzinho aqui. É importante, né? Nossa, achei que ia ser rápido, mas é importante a gente fazer esse finalzinho aqui. Então, o desafio continua. O odor pode ser percebido em determinadas situações. Então, só lembrando, por mais que a gente tenha toda a coleta, captação, transporte, tratamento, incineração, ainda mesmo assim, né, acredito que eu falei lá no início, né, mas ainda o grande desafio aí das fábricas de celulose ainda é o odor, né, por mais que nós diminuímos aí as emissões de TRS, né, principalmente TRS, ainda o odor ainda está aí na cabeça da gente diariamente, né? Então, só com relação às emissões de TRS, até uma informação que eu coloquei aqui para falar. Claro, esses dados são lá das fábricas de celulose da Finlândia, tá? Mas isso aí com certeza é, evoluiu aqui no Brasil da mesma maneira. Então, lá no passado, as emissões de TRS eram aproximadamente 0,357 quilos de enxofre por tonelada de celulose. E aí, em 2020, esse valor cai aí drasticamente, né, após as evoluções para 0,0357 quilos de enxofre por tonelada de celulose. Então, por mais que 100% aí de redução, né? Um número fantástico. Mas, né, nós podemos ter perturbações operacionais, né? Então, como eu falei lá uma hora, né, você está queimando, incinerando os gases na caldeira de recuperação, daqui a pouco tem uma falha de uma válvula, alguma coisa falhou, e aí, claro, né, você precisa desviar esses gases aí para o sistema de backup. Então, muitas vezes pode haver ali uma perturbação e ainda você pode emitir algum gás aí, tá? Não é para acontecer, mas ainda pode acontecer, tá? Durante as partidas das fábricas, pode acontecer, né? O processo ainda não está estável, não aqueceu totalmente, então, às vezes ali, nós vamos falar aqui até nas emissões funditivas, né? Então você pode ter algum vazamento em flanges, válvulas, dreno e conexões que podem liberar esses gases, mas é claro, o time interno já na percepção de algum odor já tem as rotas de odor, né? Vamos chamar assim de rotas de odor, os pontos estratégicos aí que está mais sujeito a isso aí para que a gente possa detectar e atuar o mais rápido possível, né? Você falar que se eu falar para você, nossa, nunca vai ter nada, talvez eu vou estar mentindo, né? Porque pode acontecer, né? Pode acontecer de uma junta vazar e você ter uma pequena emissão, mas ser tratada muito rapidamente, né? As fábricas hoje, se precisar parar o processo para sanar um vazamento de um gás, ela vai fazer com certeza, eu afirmo 100% aí que isso será feito. E é claro, em paradas da planta, né? Você também pode ter aí sentir algum odor, né? Infelizmente ainda você consegue ter essa percepção, mas claro que localmente, tá? Acaba não atingindo a comunidade. É claro, por que que o odor ainda é percebido, né? Mesmo com todo esse sistema de coleta, né? Porque os compostos sulfurados
possuem limiar de percepção extremamente baixo, né? É ppb, partes por bilhão, então pequeno vazamentinho, por mínimo que seja ali, você vai conseguir detectar ali, né? O ser humano detecta odor mesmo com concentrações muito pequenas, e também condições meteorológicas podem favorecer a dispersão e a percepção do odor. Então, assim, muitas vezes, quando o tempo está mais chuvoso, né, as nuvens estão mais baixas, então uma pequena fuga, né, vamos dizer, as emissões fugitivas ali podem dificultar a dispersão e você acabar tendo essa percepção. Tá? Esse seria um dos principais pontos aí. E é claro também, se estiver ventando muito e tal, isso aí pode dispersar eles, mas no sentido de transportar ele numa velocidade mais rápida e não dar tempo de dispersar e ter esse odor aí na comunidade. Então, resumidamente, né, uma história de evolução contínua da indústria, até meados do século, né, início do século XX aí, nós tínhamos as emissões eram livres, né? Gases odoríferos liberados diretamente para a atmosfera e sem qualquer controle. Entre 1950 e 1970, as primeiras tentativas, né? Inicialmente tentou-se diluir com ar os gases concentrados e acabou trazendo aí risco de explosões, incêndios, e é claro, baixo controle nas emissões. E aí, a partir de 1970, com os avanços tecnológicos até 1990, né, entrou aí os ejetores a vapor, stripping de condensado, né, o sistema de coleta de gás ficou muito mais eficiente e, é claro, começou a ter menor riscos e emissões. E aí, entre 1990 e 2000, os sistemas começaram a se integrar às fábricas existentes, né, os sistemas de coleta, transporte, tratamento e incineração, né, e a gente teve uma redução expressiva aí das emissões. E aí, a partir de 2000, né, aí, a tecnologia aí evoluiu numa velocidade muito rápida. Fábricas novas já vêm com todo esse sistema integrado, controle avançado, queima mais eficiente na caldeira, melhor recuperação de energia, você tem múltiplos sistemas de segurança, tá? E aí é claro, né, toda essa evolução que gerou uma maturidade e liderança. Hoje os gases odoríferos são coletados, tratados, destruídos de forma segura e eficiente, e esses indicadores de maturidade técnica, ambiental e operacional das fábricas de celulose em todo o mundo. Então hoje as fábricas se comparam, né, com essa questão das emissões aí, quem está emitindo menos é mais eficiente, isso é bom, né? E aí, para a gente fechar, né, a gente vê a setinha aqui da evolução, né? Então, quando a gente olha a história da evolução contínua na indústria craft, então isso aqui é a nossa trajetória, né, das emissões livres para excelência operacional e ambiental. Então, só reforçando, hoje é menor impacto ambiental, você tem maior segurança no manuseio dos gases, melhor eficiência e compatibilidade para as indústrias de celulose, e, é claro, responsabilidade e sustentabilidade. Então, evolução contínua, compromisso permanente com um futuro mais limpo e seguro. Tá certo? Eu acredito que com isso aí praticamente uma hora aí de treinamento, né? Desse primeiro bate-papo. Na minha cabeça estava aqui que ia ser muito rápido, né? Sete slides para falar tudo isso aí, mas foi muito assunto e eu acredito que foi muito importante nós sabermos de tudo isso aí. Beleza? Voltem aí o vídeo, eu falo sempre aí nos treinamentos, né? Nos bate-papos. Volte os vídeos, olhe os slides com mais calma, atenção, né? Atento aos detalhes dessa evolução do nosso sistema que hoje está operando aí nas fábricas atualmente, né? Foi bem interessante, eu achei bem legal, né? Eu sempre pensava, poxa, nós vamos falar de gás, mas a gente precisa entender um pouco da história, né? Da evolução de tudo isso aí, né? E foi bem legal. Ok? Espero que tenham gostado, né? Foi feito aí com bastante carinho aí
essa primeira etapa aí do manuseio de gases aí que nós vamos tratar aí nos nossos treinamentos. Até mais, pessoal!